A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da oração. Versículos que falam sobre oração na Bíblia. Então vamos lá. Eclesiástico 18, versículo 22. Diz assim: nada te impeça de orar sempre. E não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Então, aqui fala, nada te impeça de orar sempre. Então, se a gente está no banheiro, está tomando banho, está orando. Orando é o quê? Está com o pensamento voltado para Deus. Está conversando com Deus. Muitas vezes a gente não vai ter muitos assuntos, né? A gente tem, se a gente for parar para pensar, a gente vai ter assunto, mas muitas vezes a gente não vai ter muito assunto, né? A gente não solta assunto, mas quando não solta assunto, deixa o Espírito Santo falar, né? A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inefáveis, que a gente não entende, né? Os gemidos do Espírito, muitas vezes a gente entra em lágrimas, a gente chora, que é o que? O Espírito Santo orando em nós. Então aqui fala que, né, pra gente não se envergonhar, né? Então a gente, muitas vezes, a gente está em algum lugar, a gente tem vergonha disso, né? De estar orando, não, a gente não deve ter vergonha de orar pelas pessoas, progredindo, a gente, na oração, normalmente na oração, né, a gente vai progredir na justiça. Então fala assim, não tenha vergonha de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna, ou seja, aquele que ora, né, que permanece constante na oração, ele vai receber recompensa eterna de Deus, é a vida eterna das mãos de Deus. E Jesus me ensinou isso, né? Ele falou, né? Contou aquela parábola da viúva, que para que a gente não deixe de orar, né? Porque a gente sabe que é preciso orar sempre. Então, o que ensinou aqui em Eclesiástico, né? Pra gente ver que esse livro, né? Tem muita sabedoria realmente. É um livro que tem só na Bíblia Católica. E ele é de muita sabedoria mesmo. São ensinamentos que Jesus também ensinou. Ou seja, é a Bíblia, né? A palavra de Deus também. Jesus falou também isso, né? Que tinha um juiz iníquo, né? Ele não era temente a Deus, não gostava de ajudar ninguém. Aquelas pessoas que só olham pro seu umbigo, né? Pro seu próprio umbigo. E ele não era temente a Deus. E tinha uma viúva que sempre ia lá, todos os dias. Pedia a ele o que ela queria. E um dia ele cansou daquilo. Não estava aguentando mais ela na cabeça dele. Falou, não vou dar essa mulher o que ela quer, essa viúva o que ela quer, para ela parar de me importunar, assim eu vou ficar em paz. Ele foi e deu ela o que ela queria. E Jesus explicou, né, se esse juiz que é mau deu essa viúva o que ela queria, o que ela precisava, quanto mais vosso Pai Celeste, será que ele não dará, não ouvirá o clamor de seus filhos que clamam ele dia e noite? Claro que ele ouvirá, né, meus irmãos? Então Jesus conclui falando, né? Será que quando eu vi, eu acharei fé sobre a terra? E aqui fala, né? Pois a recompensa de Deus é eterna. Não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna, né? Muitas vezes a gente vai se sentir humilhado, né? Se sentir envergonhado. Mas aqui a Bíblia está falando para a gente não se sentir envergonha, não sentir vergonha. Porque os que são de Deus, eles são humilhados, né? Você vê o que aconteceu com Jesus, como é que ele foi perseguido, né? Ele passou por dificuldades. Todos os apóstolos, né? Foi a mesma coisa, foi perseguido, foram humilhados, sofreram de todas as formas, né? Então não te envergonhe disso, de progredir na justiça, né? Até a morte. Então por quê? Porque a recompensa de Deus é eterna. Então muitas vezes você vai pensar, não mereço isso, né? Tá passando por isso. Mas isso é o quê? Deus é falta de humildade. Nós vamos ver aqui, ó. Porque o humilde ele não pensa assim, né? O humilde ele não se importa em ser humilhado, né? Ele aceita o pouco, porque ele aceita o pouco, Deus o exalta, né? Nós podemos ver também naquela história da mulher cananeia, né? Ela não era do povo de Deus, né? Não era do povo judeu, né?
Você vê que naquele diálogo ali, quando Jesus encontrou com ela, ele estava com os discípulos, né? Os discípulos mandaram despedir ela, né? Porque ela estava importunando eles. E Jesus nem respondeu, né? Jesus ficou em silêncio. Ela se voltou para Jesus e conversou com Jesus. Jesus não respondeu ela porque estava provando a fé daquela mulher. E quantas vezes acontece isso com a gente? A gente ora, a gente não vê resposta, não é? Parece que Deus não está falando nada. Muitas vezes a nossa fé está sendo provada. E aquela mulher, você acha que ela simplesmente desistiu? Ela se sentiu humilhada? Não. Se ela virou as costas, só emburrada, né? Poderia ter, né? Se saído toda triste, né? Toda se sentindo humilhada. Não, ela se humilhou, foi mais. O que Jesus ainda falou com ela foi pior ainda. Jesus chamou ela de cachorrinha, né? Falou com ela, né? Não posso dar o pão, né, para os cachorrinhos, né? O pão dos filhos para os cachorrinhos. Ou seja, que ela estava pedindo uma bênção, né? A cura da filha dela, né? Que estava endemoniada, né? E ela foi falou, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Olha pra você ver a fé dessa mulher, a humildade dessa mulher. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer muito uma graça de Deus, não desista de orar. Continue orando, continue pedindo, que Deus vai te exaltar. Ele vai te dar o que você precisa. Para que nada te impeça de orar sempre. Se é humilhação, se é o sofrimento, está te impedindo de orar, né? Não deixe isso te impedir de orar. Continue crendo, continue humilde, né? Se, se contentando com um pouco de Deus, com as migalhas de Deus, que Ele vai te surpreender. Então, quando a gente quer o pouco com Deus, Ele nos surpreende com infinitamente mais. Aqui em Eclesiástico também, 35, versículo 21, fala assim também: a oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Aqui, a oração do humilde penetra as nuvens. Então, nós não podemos nos cansar enquanto não nós recebemos aquilo que nós precisamos do Senhor. Então, é orar sem cessar. Nós sempre precisamos do Senhor. Todo dia nós precisamos dele, da presença dele. Então, é estar sempre orando, que ele vai dar o que nós precisamos diariamente. E que eu concluo falando aqui essa palavra em Efésios 6, que o apóstolo Paulo nos ensina e nos exorta, né? E fala assim: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Então ele fala intensificar as vossas invocações e súplicas. Então é suplicar mesmo, pedir a Deus, é clamar para o socorro de Deus. Ele fala que orar em toda circunstância é estar alegre, estar orando, é estar chorando, estar triste, estar orando. Todas as circunstâncias da nossa vida, qualquer momento a gente está orando mesmo sem cessar para a gente vencer, né? Minha mãe, né, falava muito, né, que saco vazio não para em pé, né? Então é orar, né? Orar para a gente conseguir manter de pé, se encher do Espírito Santo em oração. Porém, para isso é oração, né? Orar em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar. Então é perseverar. Perseverar o quê? É ser, não desistir, é continuar, insistir, sem desistir. Em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E que Deus tem me falado muito. Então, não é só orar, né, por nossa família ou por nossa congregação, nossa religião, né? Mas orar por todos os cristãos, né? Então, que a gente tenha esse, não despreze, né, os outros irmãos de outras denominações, de outras religiões cristãs, né? Achando que só a nossa tá certa.
mas que nós possamos orar, né, e viver realmente em harmonia, né, viver em paz uns com os outros, como Jesus nos ensina, né, como a Bíblia nos ensina. Então, é essa palavra que eu tinha para vocês hoje. Fiquem na paz do Senhor, perseverantes na oração. E também lembrei de uma palavra aqui, que está em Tiago 1. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 4. Que diz assim: Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra, não obtendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Então ele fala aqui: cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra. Ou seja, não obtendes porque não pedis, porque as coisas do mundo têm nos sufocado e nos impedido de orar. Então ele começa falando: não obtendes porque não pedis. Então nós estamos deixando até de pedir, de orar a Deus, pedir a Ele as coisas, né? Tem muitas pessoas que falam: não, nem peço a Deus nada, não, só agradeço. Mas tem gente que não tem nem tempo para orar, nem para conversar com Deus, nem ora, nem tira um tempo para orar. E acontece isso com a gente, comigo, muitas vezes. Chega do serviço cansado, né? Ou às vezes até distrações, né? Do dia, seja séries, jogo. Então, isso vai nos distraindo. Coisas que nos distraem, nos impede de estar orando. Muitas vezes a gente quer cobiça, né? As coisas do mundo, os prazeres do mundo. Você fala que cobiçais, né? Fazeis guerra. Então a gente está perdendo tempo com discussões bobas, né? Com coisas tolas, né? Discutindo por coisas bobas. Às vezes se focar mais na oração, né? Então a gente perde tempo, né? A gente quer, às vezes, discutir com o outro, né? Com nossa força carnal. Só piora as coisas, bater o mal com o mal, né? Falando, discutindo. Só vai piorar as coisas. Ele fala: não obtendes porque não pedis. E depois ele fala: pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Então, a segunda parte, né? Primeiro é aqueles que nem pedem mais, né? Desistiram de orar. Mas depois também tem aqueles que, quando pedem, aqueles que ainda estão pedindo, mas estão pedindo da forma errada, né? Só para satisfazer suas próprias paixões, pedindo só as bênçãos, né? Só os prazeres, só as coisas fáceis, né? Que não, muitas vezes que não agradam a Deus. São coisas às vezes até boas, mas ali que às vezes de te ajudar a se aproximar de Deus vão acabar te afastando de Deus, né? Nos afastando de Deus, porque são ali realmente que vão tirar nosso tempo, que vai tirar o nosso pensamento de Deus, o nosso coração dele, né? São as coisas que realmente para nossa carne, para satisfazer as nossas paixões. Então que nós possamos aprender, né, a orar como convém, deixar o Espírito Santo orar em nós, sermos humildes. Se nós formos humildes, ele vai orar em nós, o Espírito Santo de Deus. E nós vamos receber de Deus o que Ele sabe que é melhor para nós. Nós vamos estar alinhados à vontade dEle. Nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Seja o que for que você estiver precisando, se é uma cura para o seu filho, uma cura para uma pessoa que você tanto ama, uma libertação de um vício, uma cura até para você mesmo, seja uma porta aberta de emprego, o que for, não desista, continue perseverante na oração, que nada te impeça, né, de estar orando. Jesus ensinou: batei e se abrirá, buscai e acharei, pedi e vos será dado. Então, se nós que somos pais, assim, temos filhos, sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste
dará boas coisas a quem o pedir, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, essas duas palavras falam dar coisas boas, uma palavra fala dar coisas boas e na outra explica dar o Espírito Santo. Então a gente vê como a gente vai conseguir pedir a Deus as coisas boas, né? É pelo Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo para a gente pedir o certo, né? Então, na verdade, a gente tendo o Espírito Santo já é o que nós precisamos, né? Porque ele é o essencial para a nossa salvação. Ele é o selo de Deus, ele é o perdão de Deus em nós. Ele é que nos leva a obedecer a Deus, a fazer o que agrada a Deus. Então, peça a Deus o Espírito Santo, peça ao Pai o Espírito Santo, que você será bem-sucedido em tudo, você será feliz. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Em nome de Jesus.